vou me limitar a dizer que esse vídeo é nojento. Nojento. Um deputado federal admitindo que roubou dinheiro e que vai sair livre, como se nada tivesse acontecido, sem antecedentes criminais. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Bom, aí você pode falar assim, Paulo, você é amigo do Eduardo, claro que você falaria isso, que iam aprender o passaporte dele, etc, etc. Lembra que eu disse que a gente voltaria aos deputados petistas que pediram a apreensão do passaporte do Eduardo? Então vejam da boca deles próprios, olha o tweet do Rafael Gloves no X. Olá pessoal, eu estou aqui com o Rogério Correia. O Eduardo Bolsonaro acaba de gravar um vídeo dos Estados Unidos dizendo que não volta ao Brasil, que vai abdicar do mandato. Eu e o Rogério, a gente tinha entrado no Supremo Tribunal Federal pedindo a apreensão do passaporte dele por crime contra os interesses nacionais, por pressionar o Poder Judiciário. Ele é o responsável por toda uma articulação no parlamento norte-americano. Eles aprovaram no Comitê Judiciário de lá uma lei específica para prejudicar Alexandre de Moraes. Ele está conspirando com o Departamento de Estado norte-americano. Teve lá o Michael Kozak, que era o representante do hemisfério ocidental, antes daquela nota, e nós pedimos a apreensão do passaporte. Eu acho que o que está acontecendo é muito importante, pessoal, porque agora sim, ele não vai assumir a presidência dessa Comissão de Relações Exteriores. Isso é importante para o parlamento. Ele não tinha condições de representar o parlamento para se posicionar contra os interesses nacionais e contra a investigação no Supremo Tribunal Federal. Lindbergh, nós acertamos em cheio. É óbvio que se ele voltasse para o Brasil, Alexandre de Moraes, a pedido nosso, ia confiscar o passaporte dele. E ele não poderia voltar aos Estados Unidos para continuar sua trama golpista. Por isso, ele preferiu ficar lá com medo de perder o passaporte. Nós acertamos em cheio. Ele queria fugir para preparar o golpe. E olha, está preparando a fuga do pai. Então, aquelas medidas que nós pedimos também, para colocar a tornozeleira no Jair Bolsonaro, para não deixar ele aproximar da embaixada, precisa ser feito também, porque ele está lá preparando, além da fuga dele, a fuga do pai para o golpe continuado dele. Então, atenção, pessoal, a luta continua. Dia 25, Bolsonaro vira réu e a comissão Credem não ficará mais nessas mãos. Olha, é melhor assim, que ele fique logo lá nos Estados Unidos, que é o que não podia fazer, é o que estava fazendo. Ele já é a 4ª viagem, ele está lá, recebendo salário, às custas do Poder Legislativo, e o importante é que ele não vai representar o Poder Legislativo como presidente da Comissão de Relações Exteriores. Foi uma vitória importante, viu, pessoal? Vamos com tudo! É isso aí, ele queria virar um golpista institucionalizado na comissão, não dá, né? Eu não entendi o plano de dar um golpe daqui de fora, porque quem tá no poder é o Lula. Eu não entendi muito bem esse plano. Um dia eu queria que o Lindbergh e esse cara aí, não sei o que, Correia, né? Rogério Correia, explicasse o plano. Mas as palavras deles, eu fiz questão de botar aqui as palavras deles. É óbvio que se ele voltasse para o Brasil, o Alexandre de Moraes, a pedido nosso, ia confiscar o passaporte dele e ele não poderia voltar aos Estados Unidos para continuar sua trama golpista. Por isso ele preferiu ficar por lá. Ou seja, os autores da ação admitem mesmo o que eu estou falando aqui. Que a decisão do Aposta Gonet e do Alexandre de não apreender o passaporte do Eduardo foi meramente política para não dar mais munição para ele. Além de dizer com todas as letras que se ele voltasse ao Brasil, teria sim o seu passaporte apreendido. E é assim que se desmonta esse conluio entre o criminoso do Paulo Gonet e o criminoso Alexandre de Moraes. Eu termino essa pauta citando o excelente posto André Marcília no X, que não importa a perspectiva pela qual você observa esse caso, se o STF arquivou o pedido contra o Eduardo Bolsonaro por medo de represália dos Estados Unidos, a decisão foi política. E arquivou para o Eduardo voltar a ser atraído para uma armadilha, a decisão foi política.
se julgou rápido para mostrar que não havia perseguição, a decisão foi política. Se podia arquivar em horas, mas demorou um mês para examinar a questão, desde, na verdade, o dia 27, a decisão foi política. Em qualquer caso, a gente sabe que a gente tem não mais uma corte institucional, mas uma corte política. E quando a gente vê esse caso do Eduardo Bolsonaro, eu acho sempre que é importante que a gente veja que o sistema é tão politizado que ele não só pune crimes inexistentes, como também não pune crimes existentes. E para isso a gente pode pegar, por exemplo, e eu acho que a gente está num momento único, para comparar outro caso de um deputado que ocorreu recentemente, para nós entendermos que no Brasil, enquanto os inimigos do rei enfrentam toda a força do aparato estatal, de forma ilegal, não é nem para os inimigos à lei, né? Os amigos, esses não têm com o que se preocupar. Hoje eu estou num programa radioativo e tóxico e primeiro eu coloquei Rogério Correia e Lindbergh Farinha. Agora eu quero colocar André Rachadones para vocês assistirem. Vídeo da audiência dele com a Procuradoria-Geral da República. Essa aí mesmo, do Paulo Gonet, que aceita prisão de mãe de família que protestava com a Bíblia na mão, que cometeu o crime grave de passar batom em estátua, essa que discute, que demora para analisar a apreensão de passaporte, essa que denuncia jornalista por citar o que acontece nos bastidores das Forças Armadas. Essa mesma Procuradoria. Então, para contextualizar aqueles que não conhecem o caso, a gente está falando do deputado André Janones, que admite que desviou dinheiro público por meio de rachadinha no seu gabinete da Câmara dos Deputados. Vejam esse vídeo, eu volto em seguida. Feito, né, a ocorrências aqui que no ano de 2019 o senhor teria solicitado um cartão de crédito adicional em nome de alguns assessores parlamentares. Não vou ler os fatos, mas estão descritos aqui na petição do Ministério Público, que foi juntada em 6 de março de 2025, em que também estão constantes as condições que esse acordo, para ser homologado depois extinto, está sujeito ao cumprimento dessas condições. Vou mencioná-las rapidamente aqui, mas a reparação do dano no valor aproximado de R$131 mil, uma prestação pecuniária no valor de R$26 mil aproximados e a delimitação de como esses valores serão pagos. Uma vez homologado pelo Supremo Tribunal Federal, deputado, saiba que o senhor não é considerado culpado nos termos da folha de antecedentes criminais, não há qualquer prejuízo nesse sentido. A única ressalva é que, em fatos futuros, essa possibilidade do acordo não será mais disponível ao senhor, e claro que a extinção da punibilidade por esses fatos fica sujeita ao cumprimento integral dos termos do acordo, que, quando homologado, passará uma fase de execução que é acompanhada pelo próprio Ministério Público. Tudo bem? O senhor está de acordo? Tem ciência desses elementos? Ciente e de acordo. Perfeito. Então, da nossa parte, acho que seria isso. É de fato uma audiência simples, confirmada, portanto, a voluntariedade do acordo, seguirá para homologação pelo ministro Luiz Fux. Como que não falam palavrão? Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Vou me limitar a dizer que esse vídeo é nojento. Nojento. Um deputado federal admitindo que roubou dinheiro e que vai sair livre, como se nada tivesse acontecido, sem antecedentes criminais. Ele só vai ter que devolver o dinheiro roubado. Vai pagar R$131 mil à Câmara dos Deputados e mais uma multa de R$26.300. Lembrem das multas. Se você usar uma VPN, a multa é de 50 mil. Mas o Janones desviando dinheiro público é de 26. Olha só, usem o chat para xingar mesmo. Extravasem. Porque tem que ficar... Tem que vomitar com esse troço. Vocês não podem perder a capacidade de se indignar. Vejam que as únicas condições do acordo são: 1. Encerrar qualquer prática ligada ao esquema investigado, e 2.
não cometer novos crimes ou contravenções até o fim do cumprimento do acordo. Até o fim do cumprimento do acordo. E volto a dizer, além disso, ele não será considerado culpado de crime algum e não será considerado inelegível. Tá feliz? Tá feliz? Como é que você acha que isso... Compara isso com o tratamento que o Bolsonaro teve em relação ao inquérito dos presentes que ele recebeu e que devolveu. Comparem. É confesso. Vejam a calma. Bota a cara do Janones aí pra mim, Bruno. Não precisa botar o vídeo, não. Só bota a cara dele. Olha a calma, olha a certeza da impunidade, que não vai dar nada, que tá tranquilo, sem preocupações. Roubei mesmo, roubei, gente. Porra, me pegaram. Vida que segue. Ou seja, o que a PGR está falando, e isso ainda precisa ser homologado pelo Supremo, é que não tem problema nenhum um deputado ter desviado o equivalente a 86 salários mínimos. Não tem problema. Ele pode sair livre, tá tudo certo. Você que assiste o Paulo Figueiredo Show e ganha um salário mínimo, um salário mínimo mesmo, né, tem uma, e que sempre foi ruim, tem uma pergunta antiga pro meu avô quando ele era presidente, o que você faria se você ganhasse um salário mínimo? Ele diria, eu daria um tiro no coco. O que você faria se você ganhasse um salário mínimo e um deputado que roubou 86 salários mínimos, 7 anos do seu salário, e não vai acontecer absolutamente nada com ele? Agora, eu preciso te avisar que caso você decida cometer um crime pior do que roubar, desviar dinheiro do pagador de impostos, como, sei lá, o crime de viajar aos Estados Unidos e ter reunião com congressistas, você pode ter seu passaporte apreendido. Se reunir com embaixadores, você pode ficar inelegível. Passar o batom numa estátua, estar em frente a um quartel, você pode passar a vida inteira na cadeia. Caso você, jornalista, resolva reportar notícias que são inconvenientes, pode acontecer, todos os seus bens serem bloqueados, pode ser perder seu passaporte, ser denunciado, pedir 30 anos de prisão contra você. E é por isso que eu digo e repito, Paulo Gonet, o chefe do Ministério Público Federal, esse mesmo órgão que fez esse acordo de não persecução penal contra os Janones, é um apóstata. Abandonou a fé católica dele, vendeu a alma ao demônio. Tá lá, assinou o acordinho com Mefistófeles. Fica calado diante das ilegalidades do Supremo Tribunal Federal, enquanto chefia o órgão que faz acordo para não punir o deputado que foi pego em áudio cobrando rachadinha de assessor e confessa. Tá escrito no livro do profeta Isaías. Ai, 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 dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam
o algoritmo aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, a pessoa já tá acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.